Olá, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos de volta a este canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Bianca e estou aqui compartilhando a maternidade com vocês como mamãe de primeira viagem. E no vídeo de hoje eu vou contar como que foi o meu parto de cesárea, desde a entrada na maternidade, ao processo cirúrgico e até ver meu bebezinho nascendo. Foram muitas emoções e muitas sensações que eu espero poder passar um pouquinho aí para vocês também do que eu senti. E com uma surpresinha no final do vídeo e uma participação especial também. Então, fiquem aqui comigo, sentem-se, relaxem, que eu vou contar tudo como aconteceu. Hoje é o dia do relato do meu parto. Bora pro vídeo? E no vídeo anterior eu contei como que foi um dia antes do nascimento do meu filho, um dia antes de eu dar a entrada na maternidade, até a chegada do grande dia, o dia 8 de setembro de 2020, do ano passado. Eu nem tinha conseguido dormir, então para mim acordar assim antes do horário foi até que muito fácil. Eu já estava nervosa, estava me preparando psicologicamente também para o grande dia. Foi então que eu já fui pegando a mala da maternidade, eu já fui me arrumar o cabelo. Não fiz nada de especial, nenhuma maquiagem especial, nenhuma roupa muito assim. Eu tava uma pilha de nervos que eu só queria mesmo estar lá já para que tudo tivesse que acontecer logo. O meu parto foi cesariana, então ele foi um parto programado, ele foi um parto assim planejado. Então tive todo um preparo antes de sair de casa. Eu acordei por volta das 6 horas da manhã, porque eu tinha que estar às 9 horas da manhã na maternidade. A maternidade foi a Santa Casa de Aparecida, da nossa cidade vizinha aqui, uma maternidade que a gente gostou muito, eu particularmente amei, eu fui muito bem recebida. E eu vou estar contando também no decorrer do relato. Mas eu tinha que estar lá às 9 horas da manhã, então desde as 6 horas foi o meu preparo, né? Desde o banho até preparar a mala certinho, arrumar a mala, né? Que ela já estava pronta, mas deixar já no nosso caminho para não esquecermos nada. Como eu iria ficar praticamente 3 dias lá no hospital, então eu estava pegando tudo, carregador de celular, estava preparando as documentações também que tinham que levar. Então já estávamos preparando tudo para sair de casa. O dia estava muito bonito, graças a Deus estava bem ensolarado. Eu não podia comer nada para ajudar, né? Mas estávamos já preparados, estávamos pelo menos tentando esconder assim o nervosismo, mas estávamos com os nervos à flor da pele. Foi um momento também até bem reflexivo para mim, porque eu sabia que seria meus últimos momentos ali com a minha barrigona, com o Gael ali dentro da minha barriga. Então foi um momento que eu conversava bastante com ele também ali. Desde a hora que a gente saiu de casa, dentro do carro, até a maternidade, eu estava ali um pouquinho conversando com ele, refletindo. Então foi um momento assim meio que nosso também. Então chegamos na maternidade. Nós demos a entrada, fomos bem recebidos, recepcionados. Meu marido e minha mãe estavam junto comigo. Eu vi meu pai antes de entrar no carro também, me desejou boa sorte. Tinha bastante gente me desejando boa sorte também pelo WhatsApp, meus amigos. E foi muito bom para mim também, foi muito gratificante ter este apoio. A minha sogra, também minha família lá, da parte do meu marido que mora longe da gente, também estavam lá conversando. E foi quando eu comecei a conhecer o hospital, foi quando eu comecei a entrar lá e me sentir em casa, porque dali eu iria sair já com meu bebê nos braços. Então eu cheguei lá antes das 9 horas para poder fazer a papelada toda, dar entrada, né? E tinha bastante papel para preencher. É bem assim, também tem uma certa burocracia ali, né? Então fizemos todos os acertos antes de que eu pudesse ser encaminhada para o quarto. Foi então que a responsável ali por nós, pela nossa entrada na maternidade, nos acompanhou até o quarto. Era um quarto bem bacana, bem aconchegante, eu conseguia ficar com meu marido lá. Nós escolhemos o plano que seria individual, ficaria somente eu e ele. Por tudo o que eu já tinha dito também no vídeo anterior, por causa da pandemia, os valores não iriam influenciar muito aí na escolha do pacote. Então nós preferimos não estarmos aí com outras pessoas no quarto, talvez influenciando em algo. Nós preferimos assim também desse jeito. Foi uma escolha nossa mesmo. Então foi um tempinho só de eu conhecer o quarto assim rapidamente. Tinha um banheiro, uma televisão, 2 camas. A minha já era uma preparada para mim mesmo, né? Onde eu teria ali o acesso ao soro, o acesso também, acho que a sonda também. Porque também ali na hora ali eu nem reconheci direito, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eu dei uma olhada ali no quarto, me situei e fiquei na cama sentada esperando. Quando já deu 9 horas eu já estava
mais ansiosa do que quando eu estava em casa, porque eu já estava ali no hospital, então a qualquer momento a enfermeira iria bater na porta para me levar para a sala cirúrgica. Então eu estava só ali, olhando o WhatsApp, vendo o que o pessoal estava falando, comentando, conversando um pouco com meu marido, que também estava bem nervoso. A minha mãe estava mais tranquila, mas eu sei que ela estava sentindo já aquela emoção, ela já estava se preparando, principalmente porque foi ela que assistiu o parto e ela mesma me contou que foi um momento único para ela, muito especial, foi algo que eu gostei de também ter dado este momento para ela também, porque foi o primeiro neto dela. Eu sou filha única, então foi algo assim memorável. Bom, então a enfermeira da maternidade bateu na porta e a enfermeira, a Natália, eu lembro do nome dela porque ela foi uma enfermeira muito legal com a gente. Acho que ela foi a nossa enfermeira responsável ali, enfermeira-chefe, responsável por mim ali. Ela pediu mais algumas documentações minha e já veio com o acesso. Ela espetou algo aqui em mim, eu não sei explicar direito, eu só me lembro que era o acesso já com os medicamentos. Ela já me passou um soro também, porque como eu estava de jejum, era bom que eu já tivesse alguma coisa ali também circulando. Eu não estava com enjoo, não me lembro disso, eu só lembro que eu estava lá com as pernas para cima, assim, na cama, olhando o meu pé e minha perna inchada, esperando, né, o grande momento. Eu já tinha vestido também a camisola, já tinham me pedido para fazer isso. Eu tinha colocado uma touquinha também no cabelo e foi quando ela me colocou este acesso. Ela só deu um tempinho também entre este acesso e mais alguns documentos meus que faltavam para ela fazer um preenchimento. E deu mais alguns minutinhos só, ela já voltou com uma maca, já nos perguntando: estamos preparados? E aí, então, o meu coração acelerou. Eu olhei pro meu marido, ele já estava assim com a feição bem de nervosismo. A minha mãe estava com o rosto já mais de emotiva. Foi quando, né, eu não podia fazer nada, já estava ali mesmo, não tem como fugir. Apesar de que também eu queria isto, mas na hora a gente sente aquele friozinho na barriga. E foi então que ela já me ajudou a deitar na maca, a gente nem se levanta, elas mesmas já ajudam. Eu lembro que vieram 2 enfermeiras junto da Natália, eu acho, e o meu marido também me ajudou a ir para essa maca. Foi quando eu praticamente me despedi deles ali no momento, né? Dei um tchauzinho e elas foram me levando de maca até a sala cirúrgica. E aí muita coisa passou pela minha cabeça, eu ficava olhando assim pra cima, olhando as luzinhas do hospital assim passando e elas me levando naquela maca, só o barulhinho das rodinhas. Eu lembro que minha mãe falou: boa sorte, daqui a pouco eu vou estar lá, e eu toda hora ficava: minha mãe vai entrar, minha mãe vai entrar. E as enfermeiras falaram: tudo bem, logo logo a gente chama ela, mas primeiro a gente precisa levar você. Neste momento eu fiquei sozinha, somente Gael e eu. Fomos sendo levados para a sala cirúrgica. Então eu lembro que ela foi me levando para a sala, foi conferindo alguns aparelhos enquanto estavam ali ligados em mim, e foi me carregando, foi me carregando. Parece bem assim uma série, um Grey's Anatomy da vida. Eu nunca passei por um procedimento cirúrgico antes, então foi bem diferente pra mim. Só que eu estava nervosa, eu estava bem nervosa. E eu lembro que a sala que ela me colocou, que ela me levou, tinha até uma imagem de Jesus assim na sala. Então, olha, gente, assim, eu sou bem religiosa, então me acalmou bastante. Eu olhei assim, já me acalmei, eu comecei a orar, eu comecei a ter um momento reflexivo ali, enquanto uma outra enfermeira que já estava me carregando, né, porque a enfermeira que me tirou do quarto só me entregou para uma outra para me levar para a sala cirúrgica. Então eu já estava lá assim, ela não falava nada, então eu fiquei só orando no momento reflexivo, com pensamentos positivos, pensando que tudo iria dar certo, que iria ser rápido. Enquanto isso, ela ia me colocando algumas coisinhas também para medir os meus batimentos cardíacos, o do meu bebê também. Ela começou a me colocar algumas coisinhas lá, mudava o soro, mudava os medicamentos. Eu não lembro agora direito porque não dava para eu estar perguntando, então eu só fiquei na minha. Ela conversou bem pouco comigo, me perguntou de onde eu era, se era o primeiro filho, a minha idade. Então, assim, eu não me lembro de ter perguntado essas questões técnicas, né? Eu só escutava os batimentos cardíacos, ela me informava que era do meu bebê e o meu. E eu lembro que ela me pedia para ficar um pouquinho de lado para que eu pudesse passar oxigênio pro meu bebê. Porque parece que ficar assim de barriga para cima, não sei se dificultava um pouco, mas ela só me disse isso, então eu obedeci. E eu fiquei ali, morrendo de nervosismo, já tava um pouquinho assim, trêmula, né? Tava tremendo um pouquinho também. E meu médico nada de chegar, nada da equipe estar chegando ali, eu só estava com a enfermeira. Aí foi entrando uma outra enfermeira, uma outra, elas conversavam comigo, acho que para quebrar um pouquinho aquele clima tenso. E foi muito bom também.
Elas conversavam um pouquinho comigo, fazia algumas piadinhas assim também. Então isso até que me tranquilizou um pouco, porque minha mãe também nada de entrar. É mesmo, é? Então, eu me lembro que o primeiro da equipe médica que chegou foi o anestesista. Inclusive foi um ótimo anestesista, ele me apoiou bastante, ele me tranquilizou bastante também. Desde quando ele entrou assim, ele já foi se apresentando pra mim, que é o Dr. Jair. Até lembro dos nomes, né, pra vocês verem como foi importante pra mim cada passo. Ele já foi conversando comigo, me explicando como que seria o procedimento, porque eu iria tomar a anestesia RAC, né, que você fica sem a sensação das pernas. Então isso me assustava um pouco também, porque ele começou a me explicar como que eu iria sentir, as sensações que eu iria ter, eu poderia ter náuseas durante o procedimento, eu ia sentir queimação também, formigamento nas pernas antes de não sentir mais nada. E isso, ao mesmo tempo que me assustou um pouco, me acalmou, porque ele disse que era normal. Então ele já foi me explicando para que na hora eu não ficasse: meu Deus, não tô sentindo minhas pernas, ou meu Deus, está formigando tudo, né? Eu tô queimando, tá uma queimação aqui. Então, foi bom também ele já ter me explicado tudo o que iria acontecer. E nisso ele já foi preparando lá o soro certinho que ele tinha que passar pra mim. Ele também me disse que depois que me aplicasse a anestesia, ele ia me aplicar um outro medicamento, procedimento, eu não sei direito. Mas eu só escutava e acenava, né? Tava tudo ok. Eles me colocaram algo no nariz também, assim, pra passar o oxigênio. Eu lembro que neste momento que ele conversava comigo, o doutor, as enfermeiras, o meu obstetra chegou. E, gente, também foi um alívio ver ele ali, sabe? Porque ele me acompanhou durante os 9 meses. Então, quando eu encontrei, ele falou: oi, Bianca, como que está? Vamos lá? Eu me acalmei muito, foi muito bom, que é o Dr. Emílio. Foi muito bom eu ter visto ele, foi um rosto familiar antes da minha mãe chegar. Então, assim, eu me tranquilizei um pouco mais, ele estava ali, né? Ele já tinha acompanhado, sabia de tudo. Então, eu já me acalmei mais, ele veio conversar comigo. Ele segurou na minha mão, falou: daqui a pouquinho vamos começar. Que estava faltando chegar o pediatra só do Gael. A enfermeira já auxiliar dele já tinha chego também. Se eu não me engano é Jane. E ela também foi muito boazinha, conversou comigo. Então assim, a equipe já estava ali. E neste meio tempo a minha mãe também já entrou. Ela estava com a touquinha, com a roupa certinha, né? Com certeza as enfermeiras já a ajudaram. Pelo que minha mãe me contou depois também, o doutor mesmo, quando chegou no quarto, já me perguntou: cadê a mãe? Cadê a mãe? Vamos chamar a mãe. Então ele mesmo já foi buscar a minha mãe e ajudou ela, né, a se preparar, tudo certinho. Ela já se vestiu adequadamente. Parece que ele também já conversou com ela sobre o que poderia acontecer, como que seria, para ela também não se assustar. Foi quando ela entrou no quarto e eu já me tranquilizei mais ainda. Ela ficou do meu lado, apesar de que eu não podia me mexer para nada. Elas deixaram meus braços assim, né, eu não sei se eu não podia me mexer, como é que era, mas eu tava com agulhas ali também, um negocinho no dedo também. Eu não sei se era para pressão aquilo ali, eu não perguntei também, mas eu estava ali, né, deitada, então minha mãe ficou do meu lado ali conversando comigo. Ela conversava com as enfermeiras também, que minha mãe é bem assim também, ela é bem simpática também, ela não tem vergonha, e ela já trabalhou na área também, então ela perguntava as coisas, ela conversava, dava risada. Fora que ela ficava com o celularzinho ali pra mim: tá certo assim, filha? Tá certo assim? Porque ela ia tirar foto, né? Ela queria tirar foto e gravar, então ela tava toda preocupada com isso também. E foi então que o pediatra chegou. Até então eu não o conhecia, né? Ele só se apresentou brevemente pra mim. E como já tinha passado da hora do parto, que seria meio-dia, e já era meio-dia e pouco, meio-dia e 30 e poucos, então nem deu tempo muito de se apresentar. Eles já mandaram fazer anestesia. Foi aí que tira minha mãe do quarto, porque eu não sei se eles acreditam que é melhor pra eu me concentrar, pra eu obedecer exatamente as posições, né? Obedecer os procedimentos ali do doutor. Então foi um momento que só ficou o anestesista comigo, o Dr. Jair, e as enfermeiras para me ajudarem, né? Porque com aquele barrigão você tem que ficar naquela posição, basicamente uma posição fetal, é um pouquinho complicado. Mas as enfermeiras me ajudaram a me apoiar assim, né? Teve uma que me ajudou bem, quase me abraçando, e ele me explicando como que seria, o que eu ia sentir, a picada. Mas olha, eu só sei assim, que eu só escutava o que ele dizia e procurava não olhar, porque talvez se eu olhasse, né, falam que a agulha é enorme, então talvez eu iria desistir. E fora que, né, o que eu iria sentir também. E foi quando eu senti mesmo uma leve pressão enquanto ele aplicava a anestesia, e ele foi aplicando lá e já me dizendo que eu iria sentir. Eu senti pouca coisa, eu não lembro agora direito, mas assim, eu só senti a picada de fato. Não foi algo dolorido. O que pra mim tinha doído até então foi o acesso que a enfermeira tinha me colocado bem aqui nessa veia. Foi uma dorzinha um pouquinho mais assim, porque
da picada, do jeito que tem que colocar aqui o acesso. Então a anestesia em si, pra mim, não doeu a aplicação, né? Mas logo eles já me deitaram na maca e já me disseram quais seriam os procedimentos, né? Eu já estava ciente, na verdade. Enquanto isso, o anestesista ficou do meu lado e já começou a entrar o obstetra, o pediatra, e já foi entrando a minha mãe também. Eu já escutei a voz dela. E assim, eles ficam conversando lá também, né? Eles ficam falando quais são os procedimentos a seguir, o que ia acontecer, que eu, né, nem sei o direito o que tá acontecendo. Então eu já fui sentindo aquele formigamento nas pernas, e nisso eles já abriram lá a camisola que eu estava, eles vão passando um líquido ali, eles foram passando um líquido na minha barriga. Aí eu me lembro que até o Dr. Jair, o anestesista, ele inseriu a sonda em mim. Eu senti uma fisgadinha ainda também, o que me deu um pouquinho de medo, porque eu estava sentindo ainda alguma coisa. Mas ele também me alertou sobre isso e eu também falei, olha, eu senti, né? Ele falou, não, tudo bem, porque ainda está no início. E tudo que ia acontecendo, tudo que eu ia sentindo, eu ia relatando. Tô sentindo um formigamento, comecei a sentir uma queimação. E assim, basicamente, pra mim, assim, foi basicamente natural. Eu não sabia. Porque logo que ele insere a sonda, o doutor já tá ali, eles já me tampam pra eu não conseguir ver nada, e ele já tá ali fazendo os procedimentos. E realmente é muito rápido. Enquanto isso, eu só ia sentindo mesmo as reações da anestesia, porque de fato depois eu não sentia mais nada. Então, e assim, só observavam o que o doutor estava fazendo, bem, de relance, né, que eu não conseguia ver direitinho, mas minha mãe estava ali comigo conversando. E eu lembro que eles me indicavam a melhor forma, assim, de estar respirando. E o anestesista do meu lado também me perguntando, conversando comigo. Acho que bem isso mesmo, pra me distrair, eu não ficar tão focada naquele momento, né? E eu só me lembro que enquanto ele conversava ali comigo, ele já tava me dizendo, olha, vai nascer. E assim, foi bem rápido mesmo. Eu fiquei, vai, né, já? Acho que era 12h20 até que começou o procedimento. Era meio-dia, foi 12h20. Então, era 12h30. Eu falei, já, né? Aí já, ele falou, lembra... Ele tinha me explicado de um procedimento que quando fosse nascer, eu ia sentir uma pressão, então eu teria que passar a respirar um pouco mais assim, lentamente. Mas ele falou, né, não precisa ficar se sentindo assim diferente, porque é normal. Então isso também me tranquilizou. Ele falou, Bianca, agora é o momento. Então eu comecei a respirar assim mais lentamente, só que um pouco mais forte. E eu só lembro de sentir a maca chacoalhar. Eu só lembro de que eu sentia a maca chacoalhando. Eu não sentia nada, né? Eu lembro que eu só falava, mãe, vai lá, vai nascer. Minha mãe já teve que sair do meu lado, mas o anestesista ficou bem assim atrás de mim, me apoiando, me ajudando. Então nisso eu tava fazendo aquela respiração que ele tinha me ensinado e eu sentia chacoalhar a maca. E nisso escutando o som dos batimentos cardíacos, o som do maquinário lá todo. E nisso eu tava fazendo respiração, sentia chacoalhar. E nisso acho que até o anestesista, eu vi ele empurrar um pouquinho aqui pela minha barriga, acho que pro doutor conseguir, né, pegar o meu bebê. E após algumas chacoalhadas, eu só escutei eles dizendo que havia nascido. E eu me acalmei porque o Gael nasceu chorando, ou fizeram alguma coisa pra ele chorar, mas eu escutei o chorinho dele, então isso me tranquilizou. E a minha mãe já gritava no quarto, Ai, Bianca, ele é lindo. ai, como ele é lindo, típico de vó, né, vó coruja. Mas isso também já me acalmou, porque eu sabia que ela estava ali acompanhando, e os médicos, né, são bem rápidos, já vão cortando o cordão umbilical, já entrega pro pediatra. E nisso o doutor já ia conversando comigo, falou, olha, ele é muito bonito mesmo, viu, não é por nada não, porque vó a gente não confia, mas ele é muito bonito mesmo. Eu já, né, fui me acalmando um pouco, só que é muito rápido e eu ainda estava sentindo tudo aquilo do efeito da anestesia, então nem tinha como me acalmar. Então eu fiquei só ali já escutando o choro do Gael, ele chorava bastante. O anestesista até abriu um pouquinho assim pra mim, pra eu dar uma olhada enquanto o pediatra tava pesando ele, então eu vi as perninhas se mexendo. Bem branquinho. E Bem roxinho também. um pouquinho roxinho também. A minha mãe voltou do meu lado, daí eu lembro que já pedem pra ela sair também, porque vão, né, costurar ali
a parte da cirurgia. Então minha mãe já teve que sair, ela só se despediu de mim brevemente. Mas antes disso, o pediatra veio do meu lado para me mostrar o meu filho. É muito legal, ele mostrou assim para mim junto da minha mãe, a gente até tirou foto. Eu vou deixar anexada aqui também a fotinha da nossa primeira foto juntos, né? Foi quando o pediatra mostrou para mim. E eu lembro que eu olhei assim pra ele, tipo, não vi nada muito assim de mim nele ainda, né? Só mais do pai. Eu fiquei tipo, nossa, mas olha só, mas mesmo assim, achei muito lindo, eu fiquei, né? Saiu de mim, porque assim, aquela sensação na barriga nem parece que tem todo aquele tamanho, que tem tudo aquilo já formadinho, já tudo certinho, né? Tudo bonitinho. Então, quando você vê ali o seu bebê, é uma sensação única, é muito emocionante, é muito bonito. Eu fiquei muito emocionada também, mas eu estava com tantas sensações ali, eu nem sabia o que estava sentindo direito, porque são muitas emoções. Ai, são tantas emoções. Então foi rapidamente o momento ali dele comigo, eu nem conseguia virar direito a cabeça, mas a gente conseguiu tirar umas fotinhas, uma das enfermeiras tirou uma foto, minha mãe também tirou, e logo o pediatra saiu já chamando minha mãe, vamos vó, e minha mãe já foi acompanhando. Ela me contou que neste momento meu marido estava se preparando para almoçar lá no hospital mesmo, porque eu lembro que tinha chego a comida, mas como eu fui para a sala de cirurgia, só chegou a comida para o acompanhante, né? E ela só bateu na porta lá pra chamar ele, dizendo: Seu filho nasceu, não vai ver? Então ele nem conseguiu almoçar direito, ele já saiu também pra tentar olhar ali no berçário, né? Este foi o que eles me contaram, porque eu tava lá ainda na maca, mas eles já estavam podendo ver ali o Gael sendo levado pro berçário, né? Sendo preparado ali, ele teve que ficar ali no banho de luz dele para ele se manter aquecido também. E ele tava com uma touquinha que colocaram nele, junto das mantas ali mesmo da maternidade. A minha mãe já estava ali fora, já com meu marido podendo, né, observar, podendo ver já o meu bebê. E eu só pude ver aquele momento, porque enquanto isso o doutor estava ali me costurando, o anestesista já estava me aplicando uma outra dosagem ali, que me deu muita ânsia. Mas acho que é por isso também que eles indicam o jejum, porque eu lembro que eu virei assim minha cabeça para o lado e falei pra enfermeira, eu vou vomitar, tá me dando ânsia, tá me dando muita ânsia. E ela só colocou assim uma toalhinha do meu lado e eu fazia aquele movimento mesmo de vômito, mas não saía nada, porque eu também não tinha comido nada, mas eu precisava fazer como foram nos primeiros meses de gravidez. Eu tinha que estar ali vomitando nada praticamente, mas foi algo que eu senti que foi um pouquinho chato. Mas o doutor já tinha me explicado também sobre isso e que era normal. Então ele estava ali me costurando, foi este momento que ficou somente a obstetra e as enfermeiras. Ele deixou depois só a parte final da costura para a enfermeira que tinha o acompanhado e as outras enfermeiras, e já se despediu de mim brevemente, disse que já tinha terminado, já tinha finalizado, estava tudo ok. Neste momento é muito reconfortante também, porque ele me disse, tá tudo bem com seu bebê, tá bom, ele tá aqui, tá tudo ok. E foi depois também que o obstetra me disse que estava tudo ok também, ele já havia finalizado, então ele iria se despedir de mim por aquele dia, e que elas iriam finalizar tudo. E foi o momento que mais demorou, porque elas finalizaram, conversavam um pouquinho comigo também. Já estava passando aquela sensação de náusea e queimação, mas elas já estavam me preparando também ali, passando as coisas na cicatriz, eu não sei direito o que era. Eu lembro que eu fiquei num estado bem assim, reflexivo mesmo, só agradecendo muito a Deus que estava tudo bem, que eu teria que ficar em observação, então elas me voltaram para a maca assim que finalizaram e me levaram para uma outra sala, para um outro cantinho que eu fiquei ali por horas e horas só em observação. E foi neste momento que me deu frio. Eu até avisei elas que tinha me dado frio, então elas colocavam bastante coberta em mim e elas também me alertavam para não ficar levantando a cabeça, porque pode dar uma baita enxaqueca por causa da anestesia também, então eu procurava não levantar a cabeça, só ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu não consegui dormir também, eu lembro que eu só ficava orando, conversando sozinha mesmo. Eu ficava orando, conversando e foram longas horas porque eu ainda não estava sentindo as pernas. E eu lembro que vira e mexe vinha uma enfermeira e levantava uma perna minha para um lado, levantava a perna para outra e eu, não estava sentindo nada mesmo. É bem estranho você ver isso. E elas mexiam ali na cicatriz também, davam umas apertadas. Eu fiquei com medo de sentir algo, mas eu não senti. Eu só sentia que elas repuxavam ali, elas mexiam, porque tinham que realocar o meu útero, estar posicionando o meu útero ali melhor. Então elas mexiam ali e eu fiquei
Eu fiquei, permaneci, né, bem quietinha, não podia fazer nada, né, não podia andar, não podia fazer nada. Então eu fiquei ali por longas horas só refletindo, só pensando, só um momentalinho comigo mesmo. Mas a minha mãe me contou que eles ficaram muito nervosos lá na sala de espera, lá no quarto de espera. Eles já estavam vendo o Gael, né, no berçário, mas eles ficaram na expectativa, né, de talvez ter acontecido alguma coisa. A minha mãe é muito ansiosa, então ela já foi procurando as enfermeiras ali, perguntando sobre mim o que tinha acontecido, porque eu estava demorando tanto. Até então ela estava ali ainda com meu marido. Então ela foi procurar as enfermeiras, elas disseram que estava tudo ok, que eu só ia poder voltar pro quarto quando eu começasse a sentir um pouco assim os movimentos nas pernas. Então minha mãe pediu para uma enfermeira passar o celular para mim, para que eu pudesse ver, né, um pouquinho das fotinhas do meu filho que meu marido havia tirado. Então ali eu pude ver um pouquinho das fotinhas dele, porque eu só vi ali brevemente do meu lado, né? Então ali eu já podia ver ele mais assim direitinho. Eu pude ver assim que o cabelinho dele, a coloração era mais parecida com a minha, então tinha puxado um pouquinho mais de mim. Então eu fiquei já mais emocionada do que eu já estava. Eu fiquei muito contente, eu pude conversar ali um pouquinho no WhatsApp com a minha mãe. Isso já também foi muito gratificante para mim. Eu pude ver ele ali um pouquinho. As enfermeiras foram muito boazinhas comigo, foram muito receptivas. Elas sempre vinham me perguntar se eu estava sentindo algo. Elas deixaram eu ficar ali com o celular também vendo um pouquinho meu filho, conversando com minha mãe por ali. E então isso também tranquilizou a minha mãe, então foi muito legal da parte do hospital, da parte da equipe também. Então foi o momento que eu fiquei ali, foram estes os momentos que eu fiquei. E eu acho que durou em torno de umas 5 horas. E eu ainda não sentia minhas pernas. Eu lembro que eu comecei a sentir alguns formigamentos. E foi quando as enfermeiras decidiram me liberar. Ela até teve uma enfermeira, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela me disse, tá vendo? Tá ouvindo esse chorinho? E ela me disse, é o seu bebê. E ela já tinha me avisado que tiveram que dar já um complemento para ele, porque como eu demorei para ir para o quarto, então ele já estava gritando, lá chorando de fome, elas deram um complemento para ele. Mas aí eu já pude voltar para o quarto. Eu lembro que elas foi naquela maquinha de novo me levando, mas agora eu já estava, mas agora eu já havia passado por este procedimento, então elas foram me levando de volta. Eu lembro que eu cheguei no quarto, já estava minha mãe e meu marido lá novamente. Me colocaram lá na cama, né, me passaram da maca ali para a cama. E logo já estavam trazendo meu bebê também no bercinho. E ele estava bem quietinho, porque como já deram um complemento para ele também, ele estava bem quietinho, já estava com a roupinha dele também, que foi minha mãe que acabou separando ali na hora que elas pediram. Fraldinha, tudo também. Ele estava bem quietinho, estava dormindo, tranquilo, né? Aham, sei. Ali, né? Então ele tava bem quietinho e foi quando eu fiquei observando ele. Elas até perguntaram se queria que colocasse no meu colo. Eu falei, eu quero. Mas foi quando eu percebi que estava tudo ok, eu não precisava mais me preocupar, porque o meu bebê tava ali comigo. Já havia passado todo aquele procedimento cirúrgico, então agora era só passar pelo pós-parto, passar por todo aquele momento com o bebê recém-nascido, a adaptação dele junto da nossa e que vai ficar aí depois para um próximo vídeo. Mas este foi o relato do meu parto. Foi assim que nasceu meu bebê. E nasceu meu bebezinho. Desse tamanho? Não, gente. O Gaelzinho agora tá com 7 meses, por isso que ele tá desse tamanho todo aqui. Mas ele nasceu com 3 quilos, 100 e alguma coisinha. 41 centímetros, se não me engano. Eu vou deixar os dados certinho aqui pra vocês, tá bom? Porque agora eu já me confundi bastante. Mas ele não nasceu desse tamanho não, ele nasceu bem miudinho, bem pequenininho. E bem chorãozinho também, mas isso ainda continua. E ele é sério assim mesmo, tá? É difícil estar dando uma risadinha, mas hoje a gente tem a participação especial dele aqui conosco. E olha só, ele está vestindo a jardineirinha lá da lojinha do Heitor, a Hey Kids. Tá vendo? Olha, essa é a roupinha que eu comprei para 1 ano, mas o Gael com 7 meses, ó, já tá vestindo bem, então depende bem do tamanho do seu bebê. E eu vou deixar o Instagram da lojinha passando aqui também, tá, gente? A Joyce lá me atendeu super bem, ela é um amor de pessoa e eu fechei aqui com ela tudinho essa roupinha. E uma outra também que eu vou deixar aqui também a fotinha dele, uma camisetinha vermelha.
Nós adoramos, ficou muito bom aqui, o nosso modelo está usando a roupinha dele. E em breve eu vou estar fazendo um vídeo extra sobre as parcerias e propagandas que eu vou estar fazendo também no decorrer dos vídeos. Pra ficar bem mais assim explicado também, quando o Gaelzinho tirar foto, a gente usar o produto, eu vou deixar mais explicadinho também em alguns vídeos extras. Aqui é só agora rapidinho assim, só pra mostrar como é que ficou. E assim que eu lançar também dos outros vídeos, eu vou estar deixando aí anexado, tudo certinho, tá? Bem mais explicadinho também. E pessoal, eu fiz umas amizades aqui no YouTube também, com duas mamães. A gente tá com um projeto aí também que logo logo vamos estar passando para vocês. Estamos muito animadas, mas vai ser algo também relacionado à maternidade. E eu convido vocês a assistirem um vídeo da Priscila, a Pri, lá no canal Papo de Tetas. Eu vou deixar o link na descrição e passando aqui o Instagram dela também. Ela postou um vídeo de relato de parto dela, que foi normal. Eu convido vocês a estarem também assistindo o vídeo dela, vendo como é que foi, as sensações, o que ela sentiu. Então convido vocês também a estarem acessando o canal dela, se inscrevendo e dando uma força para nossa amiga Pri também. E a outra amiga mamãe é a Stephanie no canal Memórias Wolf. Eu vou estar deixando também o link do canal dela na descrição e o Instagram passando aqui na telinha. Ela já até fez o relato de parto dela e o parto dela foi uma cesariana de emergência. Então vamos ver, né, as diferenças de partos aí entre nós três, que são assuntos que nós vamos estar levando aí na nossa parceria. Então convido vocês a estarem dando uma olhadinha lá no canal dela também, assistindo esse vídeo porque é muito emocionante, é muito legal. Eu sinto que ela também tentou transmitir as sensações dela, tudo que ela sentiu, assim como a Pri, e assim como eu tô tentando aqui pra vocês também, passar toda a emoção que eu senti durante o meu parto. E eu conto com vocês, gente, conto com vocês dando essa ajudinha aí pra gente, tá bom? Então é isso, pessoal, o relato do meu parto. Eu tentei contar pra vocês assim direitinho o que eu senti, né, porque nem tem muito assim, acho que como eu estar relatando pra vocês de outra forma. Como eu disse, foram muitas sensações e muitas emoções, e essa aqui é a minha razão, a razão dos meus momentos de muita emoção. E no próximo vídeo eu vou estar contando como que foram os primeiros dias lá com o nosso bebê, lá na maternidade, depois em casa, que nós ficamos na casa da minha mãe. E eu vou estar falando das enfermeiras também lá na maternidade, que foram muito importantes pra gente ali no nosso momento, nos nossos primeiros dias com o nosso filho. Que é todo aquele momento de adaptação, é aquele momento que a gente não sabe o que fazer e o bebê também não está adaptado, ele estava dentro da minha barriga, logo ele já está ali fora, então foi bem complicado. Eu vou estar falando um pouco também sobre a minha experiência com a amamentação, porém vai ser um vídeo também que eu vou fazer à parte depois. Espero vocês no próximo vídeo então. Então se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Beijos, fiquem com Deus e tchau!